abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Antes da nossa leitura, gostaria de lembrar os irmãos para que orassem pela temporada que deve acontecer no próximo final de semana, deve ter início. E hoje, depois do culto, inclusive, teremos ainda lá no Salão Social inscrições sendo feitas. Então você pode procurar o nosso diácono Gabriel Fioravante para fazer a sua inscrição. E lembrando também o que foi dito no domingo passado, você que não tem filho adolescente, mas gostaria de investir no crescimento espiritual de um adolescente da nossa igreja e quiser bancar uma inscrição ou parte dela, você também pode nos procurar, ok? Pode procurar o João Fardim, pastor João Fardim e o diácono Gabriel Fioravante. Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Meus irmãos, antes da leitura, preciso também fazer um encorajamento a você que lê esse capítulo, porque é um texto longo. Nós faremos a leitura de quase todo o capítulo 17. E pode parecer um pouco cansativo, uma leitura que nós iremos até o verso de número 54. 54 versos serão lidos. Mas esse momento da leitura da palavra é o momento mais importante do sermão. O que nós vamos ler é o registro inspirado por Deus. O que vier depois da leitura, o que eu disser, não é inspirado por Deus, não é infalível e não é inerrante. Por isso que toda pregação, assim como ensina o apóstolo Paulo aos Coríntios, toda palavra, toda profecia, toda exortação precisa ser julgada, precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Espero em Deus que eu seja fiel à leitura, fiel ao texto que nós vamos ler. Então, às vezes a gente espera a aplicação do sermão. Qual vai ser a grande sacada do pregador? Não é o mais importante. O mais importante é o texto registrado, ok? Então nós estamos lidando com um texto que é sagrado, conforme diz o apóstolo Paulo a Timóteo, são letras sagradas, ou sagradas letras, sagrada escritura. Então, dito isto, gostaria de fazer a leitura. O texto diz assim: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para que lute comigo.
Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Mudou de cena. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu, voltando agora para a cena da guerra, o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar a Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura,
pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele e tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Até aqui a leitura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante do texto que é sagrado, que é inspirado, preservado pelo Senhor ao longo dos séculos. E esse texto chega até nós no século 21 com o mesmo poder do Espírito. Pedimos agora, ó Deus, pela iluminação da Tua palavra, algo que só o Teu Espírito Santo pode realizar em nós. Deus, que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais esse texto e entendermos também de que maneira esse texto se aplica à nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Peço para que você deixe a sua Bíblia aberta. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Não vou fazer a exposição de todo o texto, mas trazer alguns detalhes de tudo isso que nós lemos. Israelitas e filisteus já era uma batalha antiga, uma velha guerra. Desde o livro dos Juízes você já encontra esse confronto entre os dois povos. Nos dias de Saul, havia muito confronto entre filisteus e israelitas. Mas como diz o capítulo 14, depois você pode conferir na sua casa, geralmente os israelitas
se davam bem. Saul frequentemente vencia as batalhas contra os seus inimigos. Acontece que aqui, antes do capítulo 17, dessa batalha que nós acabamos de ler, a situação é mais delicada. Por quê? Quando chega no capítulo 17, Saul já tinha pisado na bola várias vezes contra o Senhor. E Deus rejeitou a Saul. Saul já não tinha o Espírito do Senhor, o Espírito para capacitá-lo, para que ele pudesse exercer o seu reinado. O Espírito do Senhor já não estava mais em Saul. Pelo contrário, Deus enviou a Saul um espírito maligno para o atormentar. E para piorar a situação, Deus já não estava do lado do rei Saul. Os filisteus lançaram um desafio. Na verdade, Golias lançou um desafio, que era uma batalha herói contra herói. O representante de um povo contra o representante de outro povo. Acontece que quem representava os filisteus era um gigante, de quase 3 metros de altura, conforme diz o texto. O verso 5 diz que ele trazia na cabeça, fora a sua estatura, ele trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava só o armamento dele, 60 quilos. É o peso praticamente do João Fardim, mais ou menos. Imagine então todo esse tamanho. O texto ainda diz que ele era um guerreiro desde a sua mocidade e carregava todo esse armamento. Então, de um lado nós temos Golias, um ícone da luta livre da época, e do outro lado, soldados que estão morrendo de medo do gigante. E olha que Israel está nessa situação, mas não é porque Israel era inexperiente em batalhas, em guerras. A história de Israel era uma história muito rica de conquistas. O livro de Josué nos revela isso. O próprio Josué era um grande guerreiro, habilidoso, experiente. Saul, o rei de Israel, era um grande guerreiro. O capítulo 9 de Samuel diz que Saul se destacava pela sua estatura. Saul era alto. O texto fala que Saul se destacava pela beleza e pela estatura. Só que Saul aqui está escondido na sua tenda, fingindo que não é com ele, morrendo de medo. E os demais veteranos de guerra, como nós lemos aqui, os soldados, estão assustados e com muito medo. A pergunta que se fazia diante da afronta do gigante era: e agora? Quem vai lutar por nós? Quem vai defender Israel? Quem vai lutar pela honra do Deus vivo? E aí no verso 12, Davi entra em cena. Um rapaz ruivo, de baixa estatura, poeta, músico. Para a curiosidade de alguns, de acordo com um historiador chamado Flávio Joséfo, do primeiro século, luthier, o que significa o luthier? Aquele que fabrica instrumentos. Davi fabricava então as suas harpas, os seus instrumentos musicais. Parece não ser aqui alguém típico, um lutador, um guerreiro, como era Saul e como era Golias. E o texto diz que era pastor de ovelhas, trabalhava no campo. Davi já tinha sido ungido para ser o rei de Israel. Mas quase ninguém sabia disso nessa altura. Apenas o pai, Jessé, os seus irmãos, que muito provavelmente não deram bola para essa unção de Davi. Passaria ainda muito tempo até que Davi recebesse a coroa e assim o trono de Israel e de Judá. E o texto nos diz que Davi foi levar uma marmita para os seus irmãos que estavam na guerra, os seus 3 irmãos mais velhos. Enquanto ele vai levar o mantimento, a comida, a marmita para os seus irmãos, ele escuta essa afronta do Golias e fica indignado com isso. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar
o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. E é interessante aqui, meus irmãos, que Davi, o menino da marmita, é o único que enxerga a situação com outros olhos. Porque os soldados, os guerreiros experientes, olhavam para Golias, faziam o cálculo e chegavam à conclusão: eu não tenho o tamanho de Golias, eu não tenho a estatura dele e também não tenho o armamento, a armadura de Golias. Enquanto Davi olhava para aquele filisteu e pensava: não tem como ser derrotado por esse filisteu, porque a conta é muito simples, ele afrontou o Deus vivo. Então é fácil. Davi acha tão impossível perder essa batalha que ele se interessa pelo prêmio. Ele começa a perguntar, e não é uma vez só. Ele começa a perguntar para o pessoal: mas como é que é? O que o rei vai dar para aquele que vencer o gigante? Aí o pessoal explica para ele: vai dar a sua filha em casamento, vai isentar a casa de seu pai de impostos. Davi pensa naquilo tudo, fala: gente, mas é só matar o gigante. Enquanto o povo está com medo, para Davi é muito fácil. E ele tem essa coragem, Davi, não pela sua habilidade, mas porque ele sabe que o filisteu afrontou o Deus vivo. Conforme diz aqui no verso 32, na verdade o verso 31 diz que as pessoas que estavam ali ao redor de Davi, Davi com essa pergunta: o que será dado àquele que vencer o filisteu? O pessoal percebe essa coragem em Davi, e com essa coragem Davi é apresentado a Saul. E ele diz a Saul no verso 32: ó rei, que ninguém desanime por causa dele. E Davi se coloca à disposição para batalhar, para guerrear contra esse filisteu. Aí o verso 33 nos diz que Saul acha aquilo um absurdo. Ele diz para Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então Golias vem, lança esse desafio, em que não seria uma batalha de exército contra exército, mas de um representante do exército contra o representante do outro exército. Só que o representante do lado de Israel deveria ser quem? Saul. Ele era o rei. Ele era o mais alto dos israelitas, muito provavelmente. O mais forte, o mais habilidoso. Só que a coragem não está com o rei. A coragem está aqui com o menino da marmita. E aí Davi tenta convencer, depois do verso 34, a Saul de que Deus está com ele. Davi conta, quando ele trabalhava com as ovelhas, pastoreando as ovelhas de seu pai, já aconteceu de aparecer um leão, de aparecer um urso, e Davi sempre prevalecia nessas batalhas, que não são batalhas fáceis. E Saul acaba se convencendo então de que Davi deve ir para a batalha, porém, os irmãos vão perceber no verso 38, que Saul concorda com Davi enfrentar Golias, só que ele tenta fazer Davi uma espécie de mini Golias. Ele olha para Golias e vê: olha, Golias está lutando com armadura. E aí Saul pega a sua própria armadura e tenta vestir a Davi. Muito provavelmente aqui teria sido a maior tentação de Davi, em ir para esse confronto no estilo do inimigo, usando a mesma armadura do inimigo. Só que Davi percebe que aquilo não é para ele, ele pede para que aquela armadura seja tirada, e ele vai para esse confronto confiando no poder e na proteção do Senhor dos exércitos. É lógico que Davi usa a funda, sim, ele usa a sua pedra, mas ele não confia na sua habilidade. Tanto que no verso 47, ele deixa muito claro o entendimento dele de que a batalha, a guerra pertence ao Senhor. E é verdade que Davi também pergunta a respeito do prêmio
Mas Davi está lutando principalmente pela honra do nome do Senhor, como diz aqui o verso 45. Ele diz assim: vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E aí, como os irmãos já sabem, acontece o confronto e Davi vence Golias, ok? Eu gostaria de fazer uma consideração aqui a respeito desse texto que nós lemos, o capítulo 17 de 1 Samuel. Davi e Golias é uma história inspiradora. Ela é famosa não só entre os cristãos, mas no mundo afora. No futebol, por exemplo, quando um time pequeno enfrenta um time grande e o time pequeno vence, os jornalistas usam essa ilustração. Eu me lembro que no ano 2000, por volta dos anos 2000, teve o Campeonato Brasileiro com um nome diferente, Copa João Avelange. E aí o poderoso São Caetano, brincadeira, viu, queridos? É porque a cidade é muito boa, né, Noemi? Cidade de São Caetano. Mas o time de São Caetano vence o Fluminense, um time grande, já campeão brasileiro. E as manchetes eram Davi e Golias. A história de Davi e Golias é uma história que já inspirou filmes e até seriado da Record. Muito bom, por sinal. Mas, irmãos, frequentemente, pregadores e professores erram no significado desse texto. Davi e Golias é uma história inspiradora, mas o que quer nos ensinar? Por que Deus preservou a história desse confronto? Por que Deus preservou esse registro? O que o capítulo 17 de 1 Samuel quer nos ensinar? Meus irmãos, é um erro grosseiro quando nós tratamos histórias como essas da Bíblia como simplesmente uma lição de moral, uma história onde nos ensinam algum princípio para que a gente possa aplicar durante a semana. Como se, por exemplo, essa história estivesse aqui registrada para que a gente descubra também como derrubar os gigantes da nossa vida. E essa história não está aqui na Bíblia para isso. Eu poderia aqui falar com uma voz mais grossa, voz bem pentecostal para os irmãos. Em 2023, você também vai derrubar os gigantes da sua vida. Dependendo da igreja, o pessoal já está gritando agora, pulando, dando pirueta. Mas não é isso que o texto está ensinando. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel não está nos ensinando estratégias para vencer os gigantes da nossa vida. Até porque, se você já tem uma longa caminhada cristã, já é crente há um bom tempo, já percebeu ou já apanhou o suficiente para entender que crente não é super-herói. Tem muita gente que, embalado talvez por um sermão mais motivacional, coach, foi para a luta, pegou algumas pedras na mão e não venceu a sua luta contra o pecado. Não conseguiu vencer a depressão, não conseguiu vencer um luto. Ou então um diagnóstico médico. Nós não somos super-heróis nessa história. É lógico que quando a gente se depara com histórias assim, a gente fica logo tentando identificar qual personagem se parece mais com a gente, né? E é lógico, a gente sempre busca o personagem principal. Mas o que nós precisamos entender aqui, entenda em nome de Jesus, você não é o Davi dessa história. Eu não sou o rei Davi dessa história. A história de Davi é uma história que aponta para o ungido verdadeiro, que é Jesus Cristo. A Bíblia é uma história progressiva que tem começo, meio e fim.
Os heróis do Antigo Testamento, eles apontam para o verdadeiro herói. Só que a Bíblia deixa claro também que todos esses heróis do Antigo Testamento erraram. Porque existe a necessidade de um herói perfeito. Jesus fez aquilo que Davi não conseguiu cumprir e ainda fez aquilo que Davi também cumpriu, aquilo que Davi também fez. Quando Davi vence o gigante Golias, isso aponta para a vitória de Jesus contra o nosso grande inimigo, contra o pecado, contra a morte, contra Satanás. 1 Samuel capítulo 17 não é uma lição motivacional, mas é o Evangelho de Cristo, porque escancara para nós a nossa incapacidade de vencer o pecado, a nossa incapacidade de vencer a morte como consequência do pecado e o inimigo, o diabo. E é interessante quando a gente percebe em toda a Escritura esse paralelo entre Davi e o filho de Davi e Jesus, entre o rei Davi e o rei Jesus. Por exemplo, Davi vence Golias com a sua baixa estatura. O Senhor Jesus Cristo vence a morte na sua condição de servo humilde e sofredor. Golias, quando olha para Davi, pensa que vai ser muito fácil a batalha. Ele pensou que já tinha vencido antes de começar. O diabo também pensou que a morte pudesse deter Jesus na cruz do Calvário. Davi vence Golias com uma pedra pequena, lisa, de um ribeiro. Jesus vence a morte com uma pedra enorme, mas uma pedra que foi rolada do sepulcro pelo poder da ressurreição. Irmãos, não tem notícia que deve trazer a nós maior alívio, maior alegria. Jesus Cristo venceu o nosso grande problema, o gigante que nos afrontava, o pecado que trouxe separação entre nós e Deus, que trouxe a morte espiritual e como consequência da morte espiritual também trouxe a morte física. Mas acabou. A batalha já foi vencida pelo ungido do Senhor, que é Jesus. Como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Legal. Mas eu não sou Davi nessa história, você também não é Davi nessa história, mas aqui a gente está olhando para esse texto e procurando um personagem para a gente se identificar. Se eu não sou Davi, se nós não somos Davi aqui nessa história, quem somos nós no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel? Sabe quem nós somos aqui nessa história, irmãos? Nós somos esses soldados, morrendo de medo aqui, sem a coragem de lutar contra o filisteu. Aí talvez você diga, puxa, mas eu não sou Davi, Jesus então é Davi, no máximo aqui eu sou um soldado morrendo de medo, mas é só isso. Então não tem nenhuma aplicação, não tem nenhuma lição para que eu possa colocar em prática durante a semana? E a resposta é, tem sim. Se você reparar bem no verso 52, diz que Davi, depois de cortar a cabeça do filisteu, do gigante, diz que os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. A gente pode tirar uma lição desse texto. O gigante a gente não era páreo para o gigante. Era uma batalha que não pertencia a nós. Nós não tínhamos condições de enfrentar o gigante. O mais difícil foi feito pelo Senhor Jesus, o ungido do Senhor. Mas aquele que venceu a batalha também nos convoca para as nossas lutas diárias. Também nos convoca para que participemos da vitória do ungido do Senhor.
Só que o Senhor espera de nós que nós lutemos, mas não com as nossas armas, mas com as armas do Senhor. Não com as armas desse mundo. Assim como Jesus lutou e venceu. Jesus venceu as tentações com a santificação. Jesus venceu o ódio com o amor, com o perdão. Jesus venceu a falsa acusação do sinédrio, dos líderes religiosos, com testemunho. É isso que o Senhor espera de nós, que nós usemos as armas do Senhor e que nós lutemos. Mas, queridos, eu preciso aqui também trazer uma observação para que a gente não confunda a essência do Evangelho. Quando eu digo que devemos lutar essa batalha usando as armas do Senhor, em outras palavras, seguindo o exemplo de Cristo, não entenda que Evangelho se resume a imitar aquilo que Jesus fez, que vai dar certo no final. O Evangelho verdadeiro envolve sim imitação de Cristo, mas não só isso. O Evangelho não se resume naquela pergunta: em teus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta não resolve o nosso problema. Porque na hora que o sangue esquenta, na hora que vem ou então a tentação ou a afronta, a gente não consegue imitar a Jesus. A gente não consegue ser parecido com Jesus. O Evangelho não é que aqui na Bíblia nós temos alguns princípios e a gente tenta aplicar esses princípios na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho significa que Jesus venceu a morte, nos deu vida nova e o Espírito Santo aplica essa vida em nossa vida. O Espírito Santo está imprimindo em nós o caráter de Jesus. E aqui está a necessidade nossa de consagração, dependência total do Espírito Santo. Este é o Evangelho verdadeiro. Cristo não é apenas um exemplo a ser seguido, Cristo é o poder de Deus. É o poder que nos transforma por inteiro. Irmãos, Cristo venceu o nosso pior inimigo, resolveu o nosso problema, que era um problema eterno. Se não fosse a vitória de Jesus na cruz do Calvário, não haveria salvação para nós. Estávamos destinados a uma escravidão eterna. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que, mesmo diante dessa notícia de um fim da guerra, mesmo sabendo que Jesus resolveu o nosso grande problema, Jesus é aquele que conseguiu lutar e vencer o gigante, nós reduzimos a nossa adoração, tanto a adoração devocional durante a semana, como também a adoração comunitária, o culto congregacional. Nós reduzimos esse momento tão especial de gratidão a Deus por uma conquista eterna e nos concentramos em nossos pedidos por soluções fast food. É quase que estivéssemos aqui dizendo: Deus, legal por resolver o problema da eternidade, mas o que eu faço com os problemas que duram horas, ou dias, ou semanas, meses, talvez décadas? O que é isso perto da grande vitória do Senhor Jesus Cristo? Olha como a gente é desproporcional na nossa comparação. Graças a Deus pela misericórdia e pelo amor, pela graça que Ele tem por cada um de nós. Porque Deus sabe sim que esses problemas tiram a nossa paz. E Deus não nos deixa sem resposta, sem uma palavra de encorajamento diante das nossas lutas diárias. Quero que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8.
partir do verso 35. Palavra de conforto para nós. Deus, sabendo a nossa limitação na nossa luta diária, nos provê textos como este. Verso 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio do ungido, por meio daquele que nos amou. O Senhor sabe que mesmo tendo essa vitória garantida, esses problemas, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, são coisas que podem distrair os nossos olhos da eternidade. Estamos olhando para a eternidade, mas essas coisas nos chamam a atenção, nos distraem. Mas, irmãos, diante dessas lutas, a lição que fica para nós, através dessa palavra, é que a gente não é páreo mesmo para esses gigantes. Não é páreo. Mas há alguém que luta por nós, que batalha por nós, que é Jesus Cristo. O Evangelho, para encerrar, o Evangelho não nos exibe a esse mundo como super-heróis. O Evangelho verdadeiro nos esconde em Cristo. E aqui está o segredo. Quando nós estamos escondidos em Cristo Jesus, aí sim somos mais que vencedores. Amém?